João capítulo 21, versículo 15, 16 e 17. A minha versão diz assim: E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Diga, cordeiros. Cordeiro. Tornou-lhe a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. E disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Diga, ovelha. Ovelha. E disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: Apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez, ovelhas. Ovelha. Todos nós conhecemos o lado corajoso de Pedro, talvez por alguns momentos medroso, sanguíneo, audacioso, corajoso demais. Mas Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, Jesus chama Pedro juntamente com seu irmão, e ele estava pescando, fazendo ali o seu afazer do dia a dia. E Jesus chega para Pedro e diz: olha, abandona essas redes, abandona o que você está fazendo, me acompanha, me siga, porque agora você não será mais pescador de peixes, você será pescador de homens. Aleluia. E o texto diz que imediatamente eles abandonaram ali as suas redes e começaram a seguir a Jesus. Talvez se Jesus dissesse para nós hoje: deixa o que você está fazendo, deixa o que você tem feito e me acompanha para o campo missionário, me siga para o campo missionário, talvez nós iríamos dizer assim: isso é conversa da minha cabeça, isso aí eu dormi de barriga cheia. Esse missionário que falou isso aí, esse profeta que disse isso, talvez falou do coração, não falou de Deus. E nós ficamos pensando: será se realmente Deus falou comigo através do profeta, do sonho, da revelação? Mas Pedro, ele tinha uma convicção de que Jesus era o mestre para aquela época dos judeus, e ele acompanhou a Jesus. E Pedro começou a ter mais proximidade com Jesus, e nesse ano nós estamos no ano da intimidade. E Pedro estava tendo intimidade mais próximo de Jesus e começava a ver os milagres que Jesus estava fazendo por onde Jesus percorria, e Jesus não o abandonava. E Pedro via os milagres. Em Mateus, no capítulo 8, do verso 14, a sogra de Pedro estava enferma. O texto diz que ela estava com febre, e Jesus chega e a febre vai embora. E a partir do momento ela começou a servir a Jesus e aos discípulos, porque aquela mulher foi curada daquela enfermidade. E Jesus tinha ali levantado Pedro para ser um pescador de homens e não mais de peixes. E Pedro, no seu âmbito talvez grosseiro, talvez tratava as pessoas de uma forma mais enérgica, mas Jesus sabia o coração dele e talvez dizia: calma, Pedro, calma, Pedro. E no episódio onde Jesus pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos, e Pedro, talvez com aquela audácia de dizer: não, Senhor, o Senhor não lava os meus pés de maneira nenhuma.
E Jesus retruca e diz: olha, se tu não deixar que eu lave os teus pés, tu não tem parte comigo, Pedro. Eu imagino Pedro: então não me lava somente os pés, mas me lava a cabeça, lava o corpo todo, lava as minhas mãos, lava tudo, Senhor. Porque eu quero ter parte contigo em tudo. E Pedro via os milagres que Jesus estava fazendo nas regiões na qual ele passava. Mas talvez aquela palavra ficou no coração de Pedro. Muitas vezes nós ficamos pensativos com palavras que nós ouvimos. Certa vez nós estávamos fazendo um evangelismo lá na nossa cidade. Um pastor famoso. Nós saíamos pelas ruas e ele chegou num barzinho, aqueles botequinhos mesmo de esquina. Chegou dentro daquele bar e falou para a dona do bar assim: ó, eu vejo aqui um lugar muito bonito. Eu vejo aqui uma nova construção. Eu vejo aqui um novo empreendimento. Eu vejo aqui a senhora vendendo outras coisas do que a senhora vende hoje. E falou coisas bonitas demais para aquela mulher. E quando saímos lá fora, ele diz: pode que não aconteça, mas que ela vai ficar com isso na cabeça por muito tempo, ela vai. Talvez Pedro não imaginava quando Jesus dissera para ele: olha, agora tu não é mais pescador de peixes, a partir desse momento tu é pescador de homens. E os episódios que aconteceram na vida de Pedro, onde no instinto sanguíneo dele, ali chegaram para prender Jesus, e Pedro desembaiou a espada, e talvez, com o instinto sanguíneo que ele tinha, talvez ele não queria só cortar a orelha de Malco. Mas Jesus imediatamente pegou, restaurou, porque o propósito na vida de Pedro não era ser um criminoso, não era ser um assassino, mas o propósito de Jesus na vida de Pedro era ser um pescador de almas. E Pedro talvez não viera a reconhecer o próprio inimigo chegou e pediu a cabeça de Pedro para serindar com a cabeça de Pedro como se fosse trigo. Mas não foi permitido. Muitas vezes não acontece alguma coisa em nossa vida porque Deus não permite. E aí chegou o ponto que Jesus estava sendo preso, levado para a cruz. E Pedro tinha se reunido ali ao redor de uma fogueira. E alguém, uma mulher, identifica Pedro e diz: mas não é tu que anda com aquele vulgo Jesus? E ele nega por 3 vezes. Aquele que queria um compromisso fiel com Jesus: não, Senhor, não me lava somente os pés, mas as mãos, o meu corpo. Ele começa a negar a Jesus, talvez a não reconhecer o propósito que Jesus tinha plantado naquele coração de ser um pescador de homens. E ele ficou muito triste, amargurado, a partir do momento que a profecia se cumpriu, o que Jesus tinha falado para ele, que naquela mesma noite ele iria trair Jesus. E Pedro talvez ficou triste, amargurado, e disse: agora que eu traí o meu mestre, que eu neguei o meu Jesus, que eu não tenho mais a confiança do meu Cristo,
Eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes. E o que Pedro fazia antes? Pescava peixes. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus, na casa do Senhor, e qualquer coisa, qualquer empecilho, o inimigo toca e coloca no seu coração: ah, eu vou voltar para o mundo. Porque eu não sou fiel a Deus, eu tenho pecado. O povo, quando saiu do Egito, eles ficavam cobrando a Moisés: ah, que saudade das cebolas, dos alhos que nós comíamos no deserto. Ficavam relembrando as coisas passadas. E Pedro, mediante aquilo que ele tinha feito, ele diz: eu vou voltar a pescar peixes, que é o que eu sei fazer. E Jesus mais uma vez entra na situação. Assim como Pedro negou a Jesus em volta de uma fogueira, os discípulos tinham saído para pescar. Passaram a noite toda pescando. E era o que eles sabiam fazer, era pescar. O mar eles conheciam da Galileia ou Tiberíades, eles conheciam como a palma da sua mão. E eles passaram a noite toda e não pescaram nada. E quando retornaram para a margem, para a praia, lá estava Jesus. Mas eles não tinham peixe para servir a Jesus. E Jesus manda eles jogarem a rede. E ali eles pescam 153 peixes grandes ou grandes peixes. Dizendo mais uma vez para Pedro: até aquilo que tu achava que sabia, Pedro, tu não sabe, que era pescar. Se eu não tiver contigo, Pedro, até aquilo que você acha que é profissional, que você sabe, você não sabe se eu não estiver com você, Pedro. A partir do momento que nós estamos achando que nós somos os bons, nós estamos acima de tudo e de todos, mas se nós não estivermos com Jesus, nós não temos nada, nós não somos nada. E Jesus ensina mais uma vez para Pedro: Pedro, até pescar eu te ensino também a fazer. Muitas vezes nós achamos que, quando nós estamos tristes, queremos voltar para o mundo da perdição. Talvez até nesses pensamentos, Deus tem algum propósito na sua vida. Tem um pastor amigo meu, pastor Ibanez, lá de Tucumã, pastor Giovanni. Ele contava uma história de que um pastor, passando por problemas, dificuldades ministeriais, e ele falou assim: é hoje que eu vou dar cabo disso, eu vou para um bar e vou beber todas. Já pensou? E assim ele fez, assim como ele pensou, ele fez. Ele foi para o bar, abriu a porta, entrou, sentou. E quando ele foi pedir a primeira bebida, a garçonete diz: meu pastor, meu pastor, eu estava orando esta manhã e pedi algo que era impossível de acontecer.
E eu pedi para Deus mandar o Senhor vir me resgatar da situação em que eu estou. E lá estava o pastor diante daquela alma. E ele esquece a bebida e diz: pois vamos, minha filha, saia daqui agora. Até quando você está desanimado, Deus tem um propósito para fazer na sua vida, ou através dos seus, ou com os seus, ou aonde você estiver. E a partir daquele momento que Jesus chega para Pedro em volta daquela fogueira mais uma vez, ele diz: Pedro, tu me amas mais do que esses outros, os outros discípulos, os outros pescadores? Aí alguém vai pregar e falar sobre o amor agapau, ágape ou filéus, mas isso aí nós vamos deixar para o pastor Abner. Aí ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele: apacenta os meus cordeiros. E quem é o filho da ovelha? Cordeiro? É como se Jesus dissesse para Pedro: se tu realmente me amas, Pedro, apacenta as crianças, prega para as crianças, prega para os meninos, prega para as meninas, prega para os jovens. Se realmente tu me amas, Pedro, apacenta para os meus pequeninos. Porque Deus usa também os pequenos. Segundo o livro dos Reis, no capítulo 5, Deus usa uma menina que estava presa, e ela diz: se o meu senhor, primeiro ela fala para a esposa, de Naamã, se o meu senhor soubesse que lá em Israel tem um profeta que pode curar da lepra. E aí todos já conhecem a história. Deus usa uma menina. Jeremias, no capítulo 38, do versículo 6 em diante, o texto diz que Jeremias foi lançado no calabouço, na cisterna de Malquias, e lá não existia nada a não ser lama, e Jeremias foi jogado na lama. E Deus levanta um jovem, um menino, um eunuco do reino, chamado Ebed-Meleque, e ele diz para o rei: ó rei, a situação da cidade não é boa. Jeremias está no fundo do poço. E se tu não o tirar de lá, ele vai morrer. E o rei ouve as palavras daquele jovem e diz: pode ir lá, chama mais alguém, pega uns trapos velhos e tira Jeremias do buraco. E Jesus estava dizendo para Pedro: tu me amas, Pedro? Apacenta os meus pequeninos. E pela segunda vez Jesus chega para Pedro e pergunta: Pedro, tu me amas mais do que estes, Pedro? E ele diz: Senhor, eu amo. Apacenta as minhas ovelhas. Agora você vai apacentar os pais das ovelhinhas, as mães das ovelhinhas. Apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus pergunta para Pedro e diz: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro fica entristecido. Alguns teólogos vão até dizer que foi por causa das 3 vezes que Pedro o negou. Jesus também o pergunta por 3 vezes se o ama.
E Pedro entristeceu, ficou cabisbaixo e disse: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Mesmo Pedro achando que não era capaz mais de continuar naquela profecia, naquele chamado que Jesus tinha feito lá em Mateus 4:19, agora a partir de hoje você será pescador de homens e não mais de peixes. Talvez Pedro estava triste, desanimado, porque tinha negado a Jesus, mas o mesmo Jesus a qual ele negou, chegou para ele e diz: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta o mundo por onde você passar, Pedro. E talvez Pedro entendeu o chamado que Jesus tinha feito para com ele. A descida do Espírito Santo em Atos no capítulo 2. Pedro estava lá. No primeiro discurso de Pedro, na qual profetizou o profeta Joel que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos, as vossas filhas, os vossos velhos sonharão sonhos, profetizarão. Pedro estava lá e Pedro discursou, Pedro pregou e quase 3.000 almas se renderam a Jesus Cristo. Porque talvez Pedro tinha entendido o chamado, que a partir daquele momento, dos erros, das falhas, das dificuldades, ele mesmo assim era um pescador de almas. Mesmo Jesus o ensinando que ele não sabia pescar, um pescador que não sabia pescar. Jesus: Pedro, tu é pescador de almas. Em Atos no capítulo 4, verso 4, Pedro discursa mais uma vez. E quase 5.000 almas se renderam a Cristo Jesus. E a partir daquele momento, Pedro estava apto a ser um pescador de almas, estava confirmado aquele chamado que Jesus tinha feito: a partir de hoje tu não serás mais pescador de peixes, mas sim, Pedro, tu serás um pescador de almas. Talvez Pedro tinha entendido o que Jesus tinha para com ele naquele propósito. E muitas vezes eu me pergunto: qual é o nosso propósito? Qual é o nosso chamado? É apenas ser crente e ir para o céu? Ou chamar mais alguém para ir conosco? Qual o nosso propósito de anunciar as boas novas de Cristo Jesus? É ganhar alguém para Jesus? No meu tempo de juventude lá no Brasil, o nosso pastor, ele era um pouco assim sistemático. E ele dizia: olha, vocês que estão com esse pensamento aí de conseguir uma jovem, dizer que vão evangelizar ela, ou o jovem dizer que vai evangelizar a jovem, isso não funciona. Se apega com Deus, porque é melhor ir para o céu sozinho do que ir para o inferno acompanhado. E muitas vezes nós estamos deixando de fazer algo, fazer alguma coisa para Jesus, porque nós estamos talvez apegados em pessoas, a desânimos, a desanimações na qual Pedro teve durante a sua caminhada, a sua trajetória.
Mas a partir do momento que nós tivermos convicção de que nós temos um chamado de fazer a diferença, de pregar as boas obras e as boas novas de Cristo Jesus, nós entendemos o nosso chamado de que nós temos que pregar, assim como o pastor falou em Marcos 15 e 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Porque vai chegar um dia que nós iremos prestar conta. E se nós viermos aqui e não vier ninguém para o culto, o pastor Giovanni vai dizer: Senhor, eu estive lá. O teu povo é que não foi, mas eu estive lá. A partir do momento que nós pregarmos, nós anunciarmos, por mais que a pessoa não ouça, não entenda, não se arrependa, mas você vai dizer: eu preguei, eu anunciei, eu disse que o Senhor salvava, curava e também libertava. E a partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos fazer uma nova trajetória na nossa caminhada missionária. A partir do momento que nós entendermos o nosso chamado, que Jesus nos chamou para fazer algo para Ele, nós vamos entender qual o nosso propósito, qual o nosso chamado, a quem nós temos que pregar, a quem nós vamos evangelizar. Aleluia. Paulo, nas suas 3 viagens missionárias, ele plantou 42 igrejas. Quantas pessoas se converteram nessas igrejas? Quantas pessoas aceitaram? E eu sempre digo, faça o propósito pelo menos de uma alma para Jesus durante o ano. Pelo menos uma. Entre o outro ano você faz o propósito novamente. Seja um missionário. Seja um missionário dentro do seu lar. Aí sim você vai entender o seu chamado, na qual Cristo preparou para você. Por mais que venham talvez profecias, assim como o rei Ezequias recebeu aquela: prepara a tua casa porque tu morrerás e tu não viverás. Talvez o profeta Isaías estava dizendo: olha, com você está tudo certo, mas tem alguém no meio dos teus que não está, então prepara antes de tu ir. O texto diz que ele não se escabelou, não pediu ajuda a amigos, mas ele virou o rosto para a parede e diz: ah, Senhor, se há de te lembrar que andei e fiz o que era reto diante de ti, diante dos teus caminhos. O profeta nem saiu do pátio, lá do átrio, e ele disse ao profeta Isaías: volta lá, porque eu já ouvi a oração do meu servo, e eu te acrescentarei os teus anos por mais 15 anos durante essa terra. Entenda o seu chamado. E aí você pode dizer, assim como Paulo escreveu a Filipenses capítulo 1, verso 6: quem começou a boa obra é fiel para terminar. Jesus chamou Pedro, Pedro passou por dificuldades, mas ele foi fiel para terminar o propósito e começar a pregar a multidões, a 120, a 3.000, a 5.000 e anunciar o evangelho a toda a criatura. E nesse momento eu convido você a se colocar de pé. Nós vamos estar fazendo uma oração através do seu chamado, e Deus vai cumprir na sua vida, na sua casa, na sua família, porque Ele começou uma boa obra na tua casa, no teu ministério, e Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele tem prometido, talvez para a sua mãe, para o seu pai, para alguém que ora por você. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça nós te damos, Senhor, por esses momentos, por esses poucos minutos que aqui nós passamos diante da tua santa presença, papai. Aqui nós te apresentamos, Senhor, a cada um dos teus filhos que se façam presente neste lugar, nesse recinto de adoração. Aqui nós sabemos que tem pessoas que têm chamado, que têm propósito, que o Senhor chamou, Senhor, para fazer uma grande obra na vida deles, na vida da sua família, na vida da cidade na qual eles estão, Senhor. E nós sabemos
Deus, que o Senhor vai levantar missionários a partir de hoje, que vai cumprir, Senhor, com o propósito de fazer missões, cumprir com o propósito de ganhar almas para Jesus, cumprir com o propósito de evangelizar, cumprir com o propósito de orar, cumprir com o propósito de contribuir, papai. Aqui nós te apresentamos a cada um dos teus filhos neste momento, e que o Senhor faça, Senhor, conforme a tua santa vontade, em nome do Senhor Jesus, que Ele vai cumprir na sua vida, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido na sua casa, na sua família e no meio dos teus. Que Deus em Cristo vos abençoe e o Espírito Santo do Senhor continua falando grandemente ao seu coração. Contribua, faça missões, anuncie o Evangelho enquanto é tempo, porque nós estamos precisando de missionários na África, precisamos de missionário aqui na América, precisamos de missionário dentro dos nossos lares. Amém e amém.